Muito bem. Eu não quero matá-lo agora com essa palestra, então eu simplifiquei apenas para dar uma ideia básica para a gente. No livro, esse capítulo, quando eu trato das longas eras, que praticamente o título do capítulo é esse aqui, a origem dos bilhões de anos, ali eu trato com uma profundidade assim interessante. Deixa eu me colocar desse jeito que eu não quero desanimá-lo. Mas nós tratamos dos métodos radiométricos, dos métodos de datação não radiométricos. Tratamos dos problemas com essas datações. E eu não quero tratar de todos, vou mencionar alguns, gostaria de tratar um deles e vamos fechar para a gente sair daqui com uma base bem sólida, que é o que precisa. Pois bem, dentro dos métodos de datação, não seria bom que ao andarmos, eu não estou com nada aqui, mas seria bom se nós andássemos por aí. Por exemplo, olha que legal, isso aqui está marcado 27/8/07, fabricação. Seria legal se as rochas viessem com a data também? Você acha um fóssil, que legal, esse fóssil, fabricação, não sei quantos milhões de anos atrás, se fosse o caso, seria ótimo. O problema é que as rochas não vêm com uma data marcada. Qual a idade da rocha? Aí entra o porquê da questão dos métodos de datação. Como eu mencionei para vocês agora de pouco, a ideia principal que nós temos é essa. Vem lá do passado, ou seja, milhões de anos, bilhões de anos, as camadas significam eras geológicas, os fósseis ali dentro são formas de vida que viveram em épocas diferentes. Disso daí o pessoal já fez toda essa questão da conclusão, que é uma conclusão errada da história, ou seja, que vida teria começado extremamente simples, ali uns 3 bilhões de anos atrás, e teria evoluído, até chegar aqui nos seres humanos, somos nós hoje, e as formas de vida que nós encontramos hoje em dia. Essa é geralmente a ideia apresentada. Nós sabemos que é uma ideia errada, cientificamente, mas continua sendo utilizada por aí. Um dos problemas que nós temos com a questão da datação radiométrica é algo muito interessante. Como que funciona, então, esse processo de datação? Eu gostaria de usar um exemplo que provavelmente é o mais conhecido de todos. Se vocês saírem daqui entendendo como esse funciona, ótimo. Eu não vou nem me preocupar com os outros. Mas eu queria que vocês conhecessem esse método de datação e soubessem defender a ideia. O método de datação é o carbono 14. É o que a gente mais ouve. Como é que aquela data? O carbono 14. Não sei o que tem. O carbono 14. Não sei mais o que tem. Carbono 14. Tudo é carbono 14. Então vamos estudar o carbono 14 e entendê-lo. Primeiro, carbono 14, ele existe na nossa atmosfera. Então isso cria um pequeno problema. Deixa eu me dar uma ideia dentro do contexto nosso de igreja, tá? Imagina que nós pegássemos um gráfico como esse aqui. Aqui tem a criação, aqui tem o dilúvio e aqui você teria hoje, nós estaríamos aqui. O que aconteceria, o que significa esse negócio todo que você está vendo aqui dentro? Se houve um cataclisma, tá? Não vou nem colocar que houve, mas se tivesse no passado havido um cataclisma, você teria uma oscilação da quantidade de carbono 14 existente na nossa atmosfera. Então, assumir que a quantidade de carbono 14 tenha sido sempre constante aqui na nossa atmosfera, seria um absurdo. Mas, cataclismas não ocorreram. E aquele do asteroide, do meteoro que caiu há 65 milhões de anos atrás, segundo a teoria da evolução? O que ele teria produzido? Teria produzido a mesma coisa que a proposta que nós temos na Bíblia de um dilúvio. Você teria produção de carbono 14, teria havido uma oscilação gigantesca num período aqui, depois uma grande produção de carbono 14. Você fala, mas como uma grande produção de carbono 14? É simples, morreu praticamente tudo que estava vivo por aí. Para onde foi parar esse carbono? Foi para a nossa atmosfera. Carbono, nitrogênio, ficou todo solto. A atmosfera ficou saturada de nitrogênio, que é a base para termos o carbono 14. Então, o que teria acontecido? Uma produção gigantesca de carbono 14
num período muito curto de tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes não, a ciência acredita que o nível de carbono 14 foi praticamente o mesmo, ou tem sido praticamente o mesmo na nossa atmosfera por milhares, dezenas de milhares e centenas de milhares de anos. E nós sabemos que isso não é verdade. Bom, começando lá na base, lá atrás. Método de carbono 14. Quando apareceu a datação por carbono 14? Praticamente ela foi criada por William Libbey, 1955. É um método muito interessante. A proposta dele não é uma proposta complicada, mas vamos entender a base da coisa. Já tem gente que falou assim, nossa, olha só, não é complicado? Olha aquele montão de letras com números. Então vamos entendamos as letras e os números. N significa nitrogênio, N maiúsculo. N minúsculo significa nêutron, uma das partes do átomo. C significa carbono. H11 é o núcleo de um hidrogênio, ou seja, um próton. Isso é como carbono 14 é formado. Ou seja, nitrogênio na nossa atmosfera é bombardeado por um nêutron e dessa reação sai um carbono 14 mais um próton. O problema é que esse carbono 14, ele é radioativo. Em outras palavras, ele desintegra. Ele não gosta muito da ideia de ser carbono, não. Ele era nitrogênio. Então, ser carbono não é muito legal. E o que acontece? Ele volta a ser nitrogênio com o passar do tempo. Só que quando ele vira nitrogênio, o que ele faz? Olha a letra E. Isso aqui é um elétron. Ele emite um elétron. Então, o carbono 14 é um bichinho estranho. Porque ele não existe na natureza normalmente. Normalmente no sentido que é algo que você encontra para lá e para cá. Ele é produzido à base do nitrogênio. Daí como é que funciona então essa ideia de usar o método de datação de carbono 14? Bom, vamos pensar o seguinte. Se eu pegasse 800 gramas de carbono 14 e colocasse ali dentro. Então ali eu tenho agora guardado 800 gramas de carbono 14. O meu carbono 14 iria começar a se desintegrar. Quanto tempo eu teria que esperar para ter apenas metade, ou seja, 400 gramas? Eu teria que esperar 5.730 anos. Eu tive que esperar 5.730 anos para ter o quê? Metade do carbono 14 da quantidade original. Se é metade da original, isso é o que nós chamamos de meia-vida. Então, se eu esperar mais 5.730 anos, quanto de carbono 14 eu teria? 200 gramas. Se eu esperar mais 5.730 anos, quanto carbono eu teria? 100 gramas. Então é assim que funciona a ideia da meia-vida. Vamos pegar agora mais um conceito que é importante. Temos nitrogênio na nossa atmosfera. Olha aquela primeira equação que eu mostrei para vocês. Nitrogênio bombardeado por nêutron produz carbono 14 mais prótons. Tá? A primeira equaçãozinha. Então nós temos nitrogênio na forma de N2, é um gás. Ele é bombardeado por radiação que vem do Sol. Essa radiação, na nossa atmosfera, produz esses nêutrons que bombardeiam o nitrogênio. Então eles batem no nitrogênio, quebram essa molécula de N2, daí você tem só um nitrogênio. Esse nitrogênio foi bombardeado, daí ele vira carbono 14. Carbono 14 na nossa atmosfera, ele fica acoplado com 2 átomos de oxigênio, vira aquilo que nós chamamos de dióxido de carbono. Pausa, segura um pouquinho aí. Então, o carbono 14, ele é produzido a partir do nitrogênio. Ele é produzido do quê? Radiação que vem do Sol. E como que a radiação chega até aqui na Terra? O que a radiação precisaria fazer para entrar e bater aqui na Terra? Primeiro, essa radiação teria que passar pelo campo magnético da Terra. Então, o campo magnético da Terra funciona como um escudo protetor.
para essa radiação entrar e passar e chegar aqui na Terra, primeiro ela tem que passar pelo campo magnético da Terra. Se o campo magnético